Olá e seja muito bem-vindo ao nosso espaço de reflexão. No complexo universo das relações humanas, certas palavras carregam um peso imenso, e usá-las pode parecer um passo definitivo, quase uma acusação. Uma dessas palavras é narcisismo. Antes de mergulharmos fundo neste tema tão delicado e essencial, quero fazer um pequeno convite. Se este conteúdo ressoar com você, se ele trouxer clareza ou ajudar a compreender melhor seus relacionamentos, considere compartilhá-lo com alguém que também possa se beneficiar. Ao fazer isso, você não apenas apoia nosso trabalho, mas também ajuda a espalhar conhecimento e cura. Um pequeno gesto pode iluminar o caminho de alguém. Agora, vamos ao nosso tema. Qual é, afinal, a diferença entre imaturidade emocional e narcisismo? Muitas pessoas buscam maneiras de contornar essa palavra, narcisismo. Preferem descrever indivíduos difíceis como tóxicos, voláteis, confusos, sem noção, egocêntricos ou egoístas. É uma pena, de certa forma. Porque quando alguém é, de fato, narcisista, a palavra narcisismo captura a essência completa do problema, com todas as suas arestas pontiagudas. Não se trata apenas de alguém que é egoísta, ou de alguém que não tem filtro. É um padrão muito mais complexo e prejudicial. Mas e a tal da imaturidade emocional? Será que usar esse termo torna a conversa sobre o narcisismo mais palatável, menos acusatória? Pessoalmente, não acredito que compreender a personalidade de alguém seja uma acusação. Pelo contrário, é uma atitude saudável e estratégica. Isso nos coloca em uma posição muito melhor para ter expectativas realistas sobre um relacionamento. Na verdade, se você for uma pessoa verdadeiramente empática, conhecer a personalidade do outro pode até te ajudar a protegê-lo de si mesmo. Pense nisso, eu tenho amigos que são extremamente agradáveis e sei que fariam qualquer coisa por mim. Justamente por saber disso, eu tomo um cuidado imenso para não me aproveitar da boa vontade deles, para não sobrecarregá-los. Compreender a natureza deles me permite ser um amigo melhor. Da mesma forma, se você tem alguém com tendências antagônicas em sua vida, entender isso te ajuda a saber que aquele não será um espaço de total segurança emocional. Você precisará pisar com mais cuidado, manter uma certa distância para se proteger. Se você percebe isso cedo, consegue até manter essas pessoas difíceis em sua vida, mas em uma órbita mais distante. O perigo real acontece quando você as deixa chegar perto demais. Aí, o resultado é um verdadeiro caos psicológico. Então, vamos voltar à pergunta central: qual a diferença entre maturidade emocional e narcisismo? Ou, talvez a pergunta mais importante seja: existe mesmo uma diferença? E será que, às vezes, usamos o termo mais leve, imaturidade emocional, quase como uma desculpa perdoável, para envergonhar e confundir as vítimas desses relacionamentos, dando um passe livre para quem se comporta de maneira cruel e invalidante? O narcisismo, como já dissemos aqui outras vezes, existe em um espectro. Ele vai do leve ao muito severo. Na extremidade mais grave, encontramos o narcisismo maligno, a psicopatia, padrões coercitivos e assustadores. Na extremidade mais branda, encontramos comportamentos mais superficiais, egoístas, e sim, emocionalmente imaturos. Eu acredito que, na maioria dos casos, quando usamos o termo emocionalmente imaturo, estamos capturando esses padrões narcisistas mais leves, ou talvez, padrões que se aproximam do narcisismo, mas não chegam a ter todos os seus componentes destrutivos. A imaturidade emocional abrange muitas coisas, e ao contrário do narcisismo, não é um termo clínico bem definido. É usado de forma coloquial. Pense em um adolescente: egoísmo, birras infantis, fofocas de corredor de escola, triangulações. Pessoas emocionalmente maturas têm uma enorme falta de paciência com situações que exigem paciência, como criar filhos. Elas são impulsivas,
Não consideram as consequências, sofrem de desregulação emocional e possuem uma profunda falta de autoconsciência. Mas aqui está o ponto crucial: a imaturidade emocional, em sua essência, não é cruelmente manipuladora. Não envolve, necessariamente, um gaslighting pesado e constante, a não ser que seja uma manobra patética para escapar de uma situação difícil, com frases como: "Eu nunca disse isso", ou para de ser chato, "Eu não fiz isso, mas aposto que você fez". Não é aquele gaslighting sofisticado que te faz questionar a própria sanidade. Se a pessoa emocionalmente matura é exploradora, ela o faz de forma branda. Ela pode ser muito legal com você porque quer seus ingressos para um show ou usar a sua piscina. Não se sente como uma extorsão emocional. Pessoas emocionalmente maturas não tendem a ser coercitivas. Elas podem te trair, mas a traição não tem aquele ar sinistro que vemos em relacionamentos com narcisistas. Para ilustrar, a pessoa emocionalmente matura é aquela que comete um deslize numa despedida de solteiro. O narcisista de moderado a severo é aquele que mantém um caso extraconjugal elaborado, sem o menor remorso, e ainda te chama de louco ou louca por perceber mudanças no comportamento dele. Ambos os atos são traições, claro. Mas a sensação é completamente diferente. A traição do imaturo parece impulsiva, infantil, quase um só se vive uma vez irresponsável. Agora, vamos analisar o impacto disso nos relacionamentos. Se você teve um pai ou uma mãe emocionalmente maturo, é provável que você tenha se tornado mais um amigo do que um filho. Você foi parentificado, forçado a assumir papéis para os quais não estava pronto. Você sabia que, se não o fizesse, tudo viraria uma bagunça. Aos 8 anos de idade, talvez você já estivesse preparando a lancheira do seu irmão mais novo ou preenchendo seus próprios formulários da escola. Filhos de pais imaturos frequentemente sofrem de negligência emocional. O pai ou a mãe imaturo pode comparar a própria situação com a da criança, dizendo coisas como: "Você acha que sua vida é difícil? Deixa eu te contar como foi o meu dia." Eles podem esperar que a criança seja sua companhia constante, seu melhor amigo, e a criança se sente culpada por querer estar com os amigos da sua idade. Conforme você cresce, a situação pode se tornar ainda mais desconfortável, com seu pai ou mãe flertando com seus amigos ou fazendo perguntas inapropriadas, tentando se colocar no mesmo nível que você. Por outro lado, pais imaturos podem ser divertidos. Eles se jogam em atividades infantis com um abandono imprudente. O problema é que eles não têm a capacidade de estabelecer limites, de oferecer o tipo de cuidado estruturado que uma criança precisa. Isso pode criar um vínculo de trauma único, onde a criança ama a parte divertida dos pais, mas se sente constantemente decepcionada, ressentida e abandonada pela falta de um adulto de verdade na sala. Isso é muito diferente de ser filho de um pai ou mãe narcisista. A criança do narcisista vive em uma prisão confusa de regras contraditórias, expectativas impossíveis, negligência, raiva, medo, competitividade e uma vigilância constante. Ela cresce com a sensação de que não pode ser quem realmente é, que expressar uma necessidade é uma violação do contrato familiar, e com um sentimento profundo de não ser boa o suficiente. A ferida é mais profunda, mais sistêmica. E nos relacionamentos amorosos? Um parceiro emocionalmente maturo pode ser incrivelmente divertido no início. Mas quando a vida adulta real começa, pagar impostos, contas, planejar o futuro e, principalmente, criar filhos, a coisa muda de figura. O parceiro imaturo pode passar horas jogando videogame, gastar dinheiro de forma irresponsável, e querer viver uma vida social como se tivesse 21 anos para sempre. O outro parceiro, então, se vê forçado a assumir o papel de adulto chato, o estraga-prazeres, o disciplinador. Você se torna a mãe ou o pai do seu parceiro, e poucas coisas são menos atraentes do que isso. O ressentimento cresce.
Você sente que está em um relacionamento com o Peter Pan, e essa fantasia perde todo o brilho quando a realidade bate à porta. Esses relacionamentos são exaustivos e irritantes, mas não necessariamente te deixam confuso sobre a realidade. Você se sente frustrado, com raiva, cansado de ser o único adulto responsável. A pessoa imatura não tem a capacidade calculista do narcisista, que é charmoso em público e te ataca verbalmente a portas fechadas. O imaturo é imaturo em todos os lugares. Seu comportamento não parece calculado. Ele não vai esperar vocês entrarem no carro para gritar com você. A birra dele é pública, como a de uma criança. Com um parceiro imaturo, você não sente que está de cabeça para baixo ou que perdeu a razão. Você se sente exausto. Com um parceiro narcisista, a experiência é de esmagamento da alma, de enlouquecimento, de vergonha e isolamento. É um terror psicológico que te faz sentir pânico só de pensar em perder a pessoa, até que você finalmente entenda o jogo. Então, para ser claro, toda pessoa narcisista é emocionalmente imatura. A imaturidade é uma característica fundamental do narcisismo. No entanto, nem toda pessoa emocionalmente matura é narcisista. Muitos chegam perto, poderíamos chamá-los de narcisismo light. A falta de empatia deles parece mais um subdesenvolvimento emocional do que a crueldade calculada do narcisista. O narcisista consegue ligar e desligar a empatia. Ele pode ser regulado e charmoso na frente de pessoas que ele valoriza mais do que você. Já a pessoa imatura é como uma criança que trata todo mundo de forma mais ou menos uniforme. Aquela mudança drástica de comportamento do narcisista, que nos faz sentir tão desvalorizados, geralmente não acontece com o imaturo. É vital que sejamos claros sobre essas distinções. Eu vejo muitas pessoas que estão em relacionamentos narcisistas genuinamente abusivos serem silenciadas com a desculpa da imaturidade emocional. Dizem a elas, sua mãe é apenas imatura ou seu marido é só um crianção. Isso faz com que a vítima sinta que está exagerando, que está sendo crítica demais, quando na verdade está sofrendo um abuso real. Um relacionamento com uma pessoa emocionalmente imatura não é um passeio no parque. Pode ser bastante prejudicial. Mas não se compara ao dano emocional profundo e ao trauma relacional causado por um relacionamento narcisista. Seja claro sobre a diferença. Conhecer a verdade sobre o que você está vivendo não é um ato de julgamento. É o primeiro passo essencial para se proteger, para estabelecer limites saudáveis e, finalmente, para começar a curar. Se você for ao parque de diversões, talvez possa levar aquele seu amigo emocionalmente imaturo. Ele provavelmente tornará o dia mais divertido. Mas esteja preparado para ir apenas nos brinquedos que ele quer ir. E saiba que, no final do dia, é você quem terá que garantir que todos voltem para casa.